Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao episódio 7 do Pimentel Cast. Meu nome é Ronaldo Xavier e está comigo aqui a doutora Thaís Queiroz, que vai apresentar a nossa convidada. Isso mesmo. Olá, pessoal. Hoje nós estamos aqui com a doutora Ana Carla Lopes. A doutora Ana Carla, que é candidata a desembargadora pelo 5º Constitucional do TJPB. Doutora, a gente quer dizer que é uma satisfação ter a doutora aqui no Pimentel Cast. Eu que agradeço pelo convite, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui no Pimentel Cast, né? Esse podcast aí de grande relevância, né, para o nosso judiciário paraibano. Dizer que estarei sempre à disposição de vocês, tá? E dizer que é uma honra estar aqui hoje. A honra é nossa. Doutora, a gente quer saber um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre a sua história, para os nossos espectadores entenderem o porquê dessa candidatura ao 5º Constitucional. Eu sou advogada militante, Thaís, há 17 anos. E quando eu falo em militância, doutor Ronaldo, é aquela de encostar barriguinha em balcão de fórum para fazer processo andar, é aquela das salas de audiência, dos corredores do tribunal, aquela que carrega os memoriais debaixo do braço e vai lá conversar com o desembargador antes de uma sustentação oral. Eu sou aquela advogada que aos 45 minutos do segundo tempo tô lá batendo na porta, às vésperas do recesso forense, estou lá batendo na porta do cartório para o alvará ser expedido, porque eu vivo do alvará. Eu sou justamente essa advogada aí militante. Eu acho que é por essa razão, né, por eu vir da militância, que eu quero ocupar esse cargo, essa vaga de desembargadora do Tribunal de Justiça da Paraíba, para ser efetivamente a voz da advocacia lá no tribunal. Doutora Ana Carla ocupou alguns cargos dentro da OAB. Foi presidente de comissão, também no Conselho Federal, e conhece essa estrutura da OAB por dentro e por fora. E dentro dessa concepção, doutora Ana Carla, como é que a doutora vê alguns colegas, até advogados, que dizem a OAB ela é desnecessária, a OAB virou uma espécie de sindicato? Eu queria saber a opinião da doutora sobre a importância da OAB, não só para a advocacia, como também para o cidadão comum como todo. Fiz parte também do Conselho Estadual. Sim. Viu, Ronaldo? Eu fui 2 vezes conselheiro estadual da OAB, né, por 2 triênios. E a nossa OAB, ela tem papel fundamental na nossa democracia. Sim. Né? Então, é a Casa dos Direitos Humanos, é a Casa da Cidadania. Tá? Então, a gente não pode esquecer da relevância da OAB, né, em todas as esferas do judiciário. Enfim, a gente precisa entender também que nós somos imprescindíveis ao funcionamento da justiça. Não é verdade? Muitas vezes a gente é tratado com desdém, né? E eu acho que a gente acaba que internaliza isso, né? E acaba que a gente próprio nos desvalorizamos, sabe? A gente não entende que nós somos peça fundamental, né? Sem o advogado não há justiça. Com certeza. Né? O judiciário nem funcionaria se não fosse através da gente. Então a gente precisa reverberar isso para toda a sociedade, tá? Da importância do advogado, da importância da nossa instituição. Verdade, com certeza. Muito bem. Doutora, a doutora acredita que há um machismo estrutural dentro do judiciário paraibano e houve alguma situação que a doutora foi preterida por ser mulher? Eu acho que a todo momento, né, a gente sofre esse tipo de machismo. Inclusive nos dias de hoje, né, que é um absurdo, eu acho, a gente em pleno século XXI ainda se deparar com isso. E eu dou um exemplo da minha mãe. Né? Eu sou Sim. filha de advogado, mãe era advogada militante e minha mãe foi impedida de entrar no fórum usando saia. Tá? Então, a todo momento, nós somos julgadas
né? Ou é por causa da nossa roupa, ou é por causa do nosso batom, da cor do nosso batom, ou é por causa da cor das nossas unhas, né? Então, a todo momento, nós mulheres estamos sendo julgadas, na verdade. Então, muitas vezes eu me deparei com cliente que não queria ir para uma audiência comigo porque eu era mulher. Então, isso acontece. E é corriqueiro acontecer isso. E só nós, Thaís, podemos entender. Porque só nós temos lugar de fala. Verdade. Né? Então, esse testemunho que eu estou dando aqui, nenhum outro candidato homem vai poder dar. Né? Só nós, só as candidatas mulheres, porque são elas que sofrem, né, esse machismo. É a vivência, é o dia a dia, né? A vivência, é o dia a dia, exatamente. E a doutora falando desse episódio, da questão das roupas, era muito comum isso acontecer dentro do Fórum Civil. Advogadas que eram barradas por tamanho de saia, situações desse tipo, que muitas vezes geram todo um constrangimento. Totalmente. Um constrangimento grande, né? Com certeza. E só a gente sabe disso. Só nós mulheres sabemos disso. Que constrangimento é esse? Doutora, nas suas andanças pelo estado, já viajou o estado todo, já deve ter conversado com muitos colegas advogados e advogadas, apertou muitas mãos. Qual é o sentimento do advogado, principalmente do interior, e o que é que eles têm cobrado dos candidatos, da doutora também? Qual é o grande clamor da advocacia e principalmente da advocacia do interior? Ronaldo, eu tenho andado realmente a Paraíba toda, né? Fui para Juru, Princesa Isabel, Uiraúna, Cajazeiras, Catolé do Rocha. Então eu já andei bastante. Certo. E as maiores reclamações assim que eu tenho ouvido é com relação ao acesso, sabe? Se pra gente, Thaís, é difícil que estamos aqui na capital, pro advogado sertanejo é infinitamente mais difícil. Tá? Verdade. Então, muitos dele, o Tribunal de Justiça é algo assim, inalcançável. Então, eles advogam ali em primeira instância. Então, para chegar no tribunal, né, quando se chega no tribunal, na verdade, é quase inalcançável. Sim. Então, isso eu venho escutando bastante, sabe? De advogados sertanejos que vêm ao tribunal para despachar com o desembargador e não é recebido, tá? Então, o maior problema que eu venho recebendo, né? Ouvindo, na verdade, dos advogados. Quer dizer, a pessoa sai do sertão para cá muitas vezes para tentar despachar e não consegue. Não consegue. Isso acontece com a gente, né, Ronaldo? Assim, a gente sabe e a gente fica frustrado. Semana passada mesmo eu estava indo fazer uma visita a Eric Macedo, né? Sim. Entre uma visita e outra. E aí o escritório de Eric é lá no centro da cidade. Aí eu disse, são 10h30, eu vou aproveitar, vou no tribunal para entregar memoriais e tal. E aí fui entregar os memoriais, mas não consegui despachar porque eu não encontrei. Essa advocacia também chegou a reclamar alguma coisa sobre a questão da extinção do comarca? Sim, extinção do comarca, ausência de juiz, sabe? A ausência de servidores. Foi extinta a comarca de Uiraúna, né? Sim. Aí eles abriram o juizado, todas as demandas, na verdade, da Fazenda Pública, eles realocaram no juizado de Souza. Né? Então, aquelas demandas que eram voltadas para o direito do consumidor, eles passaram agora a atender demandas da Fazenda Pública. Então, imagine só, servidores que trabalham exclusivamente na área do consumerista se depararam agora com matéria, né? Enfim, e aí processos parados, processos se acumulando e nada é resolvido. E nesse meio tempo, essa advocacia muitas vezes fica desassistida. Totalmente desassistida, Ronaldo. E eu me compadeci muito da situação do advogado sertanejo, sabe? E eu prometi a eles, eu vou levar um servidor, eu vou levar um assessor sertanejo para dentro do meu gabinete. Vou levar para ser essa ponte tão necessária entre tribunal e sertão da Paraíba. Muito bom, excelente proposta. É o que eu posso fazer, né? O que está ao meu alcance. Verdade. É verdade.
Doutora, qual a importância para a doutora da paridade das eleições do 5º Constitucional e quais mudanças a doutora faria da forma em que a paridade foi desenhada? Eu até fiz um comentário no meu Instagram, fiz um story, falando quando teve a aprovação, né? Foi um marco histórico, né? Dentro da nossa OAB. Fiquei muito feliz, né? E acho que foi necessária. Eu acho que já tinha passado do tempo, né? Já essas políticas afirmativas, infelizmente, elas precisam continuar existindo, né? Porque a balança ela ainda está muito desequilibrada. Uhum. Então, enquanto essa balança estiver desequilibrada, né, eu acho que essas políticas elas precisam continuar existindo e precisam continuar sendo defendidas. E por isso que eu defendo tanto, sabe, essa equidade, essa paridade entre todos. E espero que o tribunal siga, né? Porque a paridade é dentro da OAB. Sim. Né? Da lista sextupla. Uhum. Mas quando chega no tribunal, eles podem escolher 3 homens, né? Então, eu queria muito que o tribunal respeitasse também essa paridade, né? Quem sabe? É verdade. Vamos esperar, né? Ver para crer. E nessa perspectiva, doutora Ana Carla, a gente sempre, quando traz aqui um convidado, gosta de ouvir algumas histórias, alguns causos, porque essas histórias acabam também servindo de experiência para o advogado iniciante e também, né, como uma nova experiência para aquele advogado militante. Então, nos traga aí dentro da sua área de atuação, direito de família, com certeza deve ter muitas histórias aí para contar. Tem muitas histórias, mas eu acho que o advogado familiarista, ele sofre mais, viu? São muitos sentimentos. São muitos sentimentos envolvidos. Muitas emoções, são muitas emoções. E aí acaba que a parte contrária meio que culpa, né, o advogado por toda aquela situação posta ali, né? Lavar roupa suja ali em cima da mesa do juiz, né? Então eles acham que o culpado não são eles não, né? São os advogados. Gera muita animosidade. Muita animosidade. E já chegou uma parte, ele quase me atropela no final da audiência. Foi mesmo? Foi. Não foi nem o... Não, isso era pra ele, né? Se fosse pra tentar alguma coisa, tentasse contra outra pessoa e não contra a advogada, né? Mas ele quase me atropela. A sorte foi que o segurança do Fórum Civil me alertou, deu um grito e aí eu me afastei e ele passou com o carro. Mas quase que ele ia me atropelando. Outra situação também engraçada que eu sempre conto é que eu estava defendendo o interesse de uma mulher. Sim. Era um divórcio e tal. E aí a outra parte, o homem, né? Sim. Depois de um tempo, me procurou para contratar pro o divórcio da atual mulher dele. Ele disse, doutora... Gostou do trabalho? Ele disse, doutora, eu nunca esqueço. Doutora, eu vim aqui lhe contratar porque na hora da audiência lá, eu tive vontade de matar a senhora. Meu Deus. Aí agora eu vim lhe contratar por causa disso. Eu digo, meu Deus do céu. Não tinha outro motivo, não, mais relevante. Eu quero que ela sinta o ódio que eu senti. Exatamente, sabe? Então ele veio me contratar. Então eu acabei que eu advoguei pra ele. Sim. Né? Obviamente, a segunda mulher dele, né? Não mais minha cliente. E nessa seara da família, quem advoga em área de família tem que ter sempre esse cuidado para não tomar as dores da parte, entendendo o que está fazendo ali, porque tem colega que parece que passa do ponto. Passa do ponto, a gente tem que ter, né? A gente tem que... Eu digo que advogado de família, ele é um pouco psicólogo. Sim. Eu até tive vontade já de fazer o curso de psicologia. Também, doutora. Também. Eu tive vontade de fazer o curso de psicologia já. Mas aí... Porque você precisa separar, né? Sim. Separar o cliente da sua vida pessoal, não misturar, sabe, aquelas situações. Eu lembro que eu, no início da minha carreira, mãe era viva ainda. Se mãe era viva, eu tinha 1 ano só de experiência, né, de atuação. E aí eu lembro que a gente perdeu um processo. Saiu uma decisão de uma mãe, da cliente nossa, perder a guarda do filho, perdeu a guarda. E aí eu chorava muito. E aí mãe chegou pra mim, né, com a experiência dela, disse, filha, você precisa separar as coisas. A justiça é assim.
Uns ganham e outros perdem. E aí vamos lutar para restabelecer, né, o direito daquele filho, o direito daquela mãe, né, de ter para si a guarda da criança. Mas eu lembro que me tocou muito esse caso, sabe? Até que depois foi resolvido e tal, enfim. Mas são essas nuancezinhas aí do que só tem no direito de família. E às vezes tem colegas que às vezes expõem até os casos nas redes sociais, né? E eu já passei também por isso, viu? Conta essa história aí, como foi? É uma advogada que fez uma enquete no Instagram. Era um caso de grande repercussão aqui na Paraíba, que fez uma enquete para saber com quem a criança deveria ficar, se era com o pai ou se a mãe, ou se com a mãe. Perguntou aos seguidores dela. Aos seguidores dela. E o Instagram dela era aberto. A advogada fez isso. E o Instagram dela era aberto. E você chegou a visualizar essa postagem? Visualizei. Meu cliente visualizou. Sim. Sabe? Então foi uma assim, falta de ética. Falta de ética. Foi tremenda, sabe? Expor, né? A gente sabe que situações de família, elas são muito delicadas. Né? E você expor ali uma criança, né? Onde é que está o melhor, né, interesse aí do menor? É verdade. Verdade. Doutora, quais são as maiores dificuldades que a doutora verifica em relação à mulher ter acesso à justiça? Eu acho que, como eu falei, a gente falou inicialmente, né? Esse machismo que a gente sofre muito grande, né? Então, a tripla jornada também, a gente sabe que só a gente vai entender, né, Thaís? É verdade. Associar a advocacia, a militância com a terceira jornada. Eu, quando sair daqui do podcast, eu vou levar os meninos na verdade, eu vou sair daqui, tem uma reunião ainda, depois tenho que levar meus filhos para um aniversário de um amiguinho no boliche do Manaíra Shopping. Então, assim, isso é a tripla jornada, né? Amanhã de manhã, logo cedo, tô viajando para Campina Grande, sabe? Vou passar o dia lá, vou dormir em Campina Grande, porque na sexta tem uma reunião logo cedo lá. Então, essas são as dificuldades que só nós mulheres enfrentamos, sabe? E eu acho que eu, particularmente falando, eu enfrento com muito orgulho, sabe? Porque eu vivi num lar cuja matriarca, ela era assim, ela saía de casa de 8 da manhã e voltava de 8 da noite. E deixou um legado brilhante aí, sabe? Para os filhos. Eu digo que para toda a sociedade paraibana, mãe deixou aí um legado, sabe? De muita força, muita garra, muita determinação. Acho que o Ronaldo conheceu, né? Conheci. Conheceu, Enfim, é isso, sabe? São as nossas dificuldades, as dificuldades que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Imagina até para a doutora Ana Carla ter que acompanhar o processo, né? Após a tragédia, né? Foi, e a gente acompanhou, Ronaldo, de perto, eu e meus 2 irmãos. Eu lembro. A gente ia naquele fórum criminal diariamente. A gente não se cansou até que realmente o assassino lá, né, de manhã, ele fosse a júri popular. Então a gente ia, aí as pessoas acham que foi fácil pra já. Não, foi fácil, porque a doutora Fátima Lopes era conhecida, né, no judiciário, pessoa pública. De jeito nenhum. A gente ia no fórum criminal todos os dias. Que essa é a realidade de todos os processos. De todos os processos. De todos os processos. Como advogado, não despacha, o processo não anda. E mãe falava, né? Mãe dizia sempre pra gente: minha filha, a advocacia não se faz dentro de escritório. Precisa andar. Precisa circular pelos fóruns, pelos cartórios, para fazer processo andar. Porque senão não sai, não. E aproveitando sua fala, doutora Ana Carla, sobre a questão dos processos andarem, essa questão da tecnologia, muita coisa mudou. Esses quase 20 anos que a doutora tem na advocacia, acompanhou o processo físico, acompanhou o e-juiz. O e-juiz. Né? O saudoso e-juiz para alguns, eu tinha até esquecido, Ronaldo, do juizado, né? Do juizado. Depois essa migração toda para o PJE. E tantos outros sistemas que a gente acaba até esquecendo o nome. E hoje no Brasil a gente tem essa dificuldade porque cada tribunal tem o seu próprio sistema. O que é péssimo, né? O que é
Dizem que é PJE todo mundo, mas quando você vai ver, cada PJE tem suas características, quando não, são plataformas totalmente diferentes. É aí que é a maior dificuldade, né? Pra gente acessar, pra gente pedir habilitação, pra liberar nosso acesso. Para liberarem. Eu sofro muito. E ainda mais quem milita na área que Vossa Excelência milita, que é família, quais os processos de segredo de justiça. Então tem que descobrir os macetes para adentrar no sistema, para logar. Cada um tem suas regras e muitas vezes até os clientes não entendem isso. Então minha pergunta é a seguinte: o que é essa avanço todo? Trouxe de positivo e de negativo? Eu sou uma grande entusiasta, viu, da tecnologia. Sim. Ronaldo, eu tenho um marido, meu esposo, ele é servidor da Justiça Federal, né? E eu acompanhei, né? A gente aqui, advogado militante, acompanhou essa transição, né? Do físico pro eletrônico. Inclusive, a forma de se trabalhar, né? No eletrônico, que passou a ser remoto, né? Com a pandemia. E eu via meu marido, né? Trabalhando de casa e produzindo muito. Ele sempre era o primeiro, né, do cartório dele, né, batia todas as metas. Ele é servidor. Ele é servidor, ele é assessor de Dr. Rogério Abreu e Dr. Rodrigo, da 7ª Vara Federal. Sim. E ele sempre batia todas as metas, tá? Então, meu marido, e lembrando, ele trabalhava de casa, certo? Sim. Então, eu não acho que o retorno do presencial seja algo que deveria ser a regra, não, sabe? Honestamente, obviamente que a gente precisa aprimorar, né, essas tecnologias, aprimorar o manuseio, né, desses sistemas que a gente já tem. A gente sabe que hoje em dia a gente vai despachar por um balcão virtual e ninguém responde a gente. É horrível. Então, né? É horrível. Mas imagine só se realmente funcionasse. Se o atendimento de fato acontecesse. De fato acontecesse, certo? Imagine só se a gente fosse num tribunal, não encontrasse o desembargador lá, mas prontamente, através de uma videochamada ou de uma, enfim, né, alguma plataforma dessa, a gente conseguisse acessá-lo, né? Verdade. Então, isso seria revolucionário. E eu acho que a tendência é essa, mas precisa haver um incentivo, entendeu? Dessas tecnologias, da utilização desses programas, desses sistemas. E a questão da inteligência artificial, vai substituir os magistrados ou não? Não, mas pode ajudar muito, sabe? Meu marido, né, vou trazer de novo ele aqui como exemplo, o juiz da vara onde ele trabalha, chamou ele para um curso de ChatGPT. Sim. Né, para fazer o curso de ChatGPT. Então, eu acho que a inteligência artificial, quando bem utilizada, eu acho que é extremamente válido, sabe? Eu acho que vai trazer grandes avanços. Grandes avanços. Para aquele que é trabalho repetitivo. Repetitivo, né? Exatamente. Vai desafogar o nosso judiciário. Tá? Porque a inteligência, ela vai ser utilizada, obviamente, lembrando, bem utilizada, precisa ser bem utilizada. Tá? E eu acho que vai ajudar muito. Verdade. Doutora, de modo geral, como a doutora avalia o estado atual do judiciário na Paraíba e no Brasil? Eu acho que o nosso judiciário da Paraíba é um judiciário atuante, tá? Mas eu acho que falta ainda, como eu falei, né, inicialmente, enxergar para o nosso advogado sertanejo, né? Eu acho que precisa também diminuir essa distância que há com a sociedade. Eu acho que o judiciário precisa ter mais, sabe, esse contato com a sociedade. Então, e não falo nem só no âmbito aqui estadual, eu acho em todo o Brasil, sabe? Questão das custas que acaba negando, né, o acesso, porque você não tem condição de pagar umas custas no valor que se cobra aqui na Paraíba. É verdade. Sabe? É altíssima, a segunda maior do Brasil, né? E aqui, quase sempre, aí eu vou dizer quase sempre, é negado uma justiça gratuita, né? É a toque de caixa que se é negado. Então, se você nega uma justiça gratuita, consequentemente, você está negando o acesso à justiça. Sim. Sabe? Então, precisa rever isso.
Isso precisa ser revisto no nosso tribunal, sabe? Então, acho que nossas dificuldades é a extinção de comarcas, é a ausência de juízes, sabe, no interior, que agora eu vi realmente a realidade do advogado do interior. Então, a gente tem alguns problemas aí que podem ser sanados. E nessa perspectiva de problemas da advocacia, vem sempre aquela questão das nossas prerrogativas. Porque as nossas prerrogativas são muitas vezes esquecidas, colegas são desrespeitados. Eu estava relembrando esse caso recente, né, de uma colega advogada que, mesmo grávida, pediu preferência na sustentação oral e foi totalmente ignorada. Um caso que repercutiu nacionalmente. Então, doutora Ana Carla, por que isso acontece? O que é que pode ser feito? Porque o que é que falta para que o advogado ele tenha esse respeito que ele tanto merece para que possa exercer a sua profissão? Eu acho falta lei, né? Eu acho que o magistrado, o desembargador é lei ali, porque é uma lei de dormir, entendeu? De prioridade. Então, como assim? Você nega a prioridade a um advogado gestante, tá? Então, a gente vem sofrendo muito isso, esse desrespeito às nossas prerrogativas, sabe? Eu acho que a nossa profissão ainda é vista com muito desdém, né? Parece que esquecem que nós somos essenciais ao funcionamento da justiça. Sem advogado não há justiça. Sem a gente, o judiciário não funciona, sabe? Nós somos o elo, nós somos a ponte, tá? Então, infelizmente, ainda existe muito preconceito, não existe essa valorização, tá? Obviamente, e aí eu tô falando desse caso em específico. Eu acho que o nosso tribunal tem os desembargadores que respeitam nossas prerrogativas, sabe? Eu acho que isso jamais aconteceria aqui no nosso tribunal de justiça, porque acho que temos desembargadores sensíveis à causa, entendeu? Então, Ronaldo, eu acho que falta isso, falta a sensibilidade daquele magistrado, né, ali que se deparou com a advogada gestante, né, e faltou sensibilidade dele, um homem, né? Homem jamais vai sentir as dores, né, do que é uma mulher grávida de 7 meses, estando ali, passar o dia esperando para fazer a sustentação oral. É verdade. A doutora já passou por uma situação assim, não exatamente como essa, mas parecida, de ser desrespeitada? Totalmente. Já. Não vou citar aqui, porque inclusive houve processo, e o magistrado da época, até porque a gente fez as pazes, enfim, mas houve processo à época dessa violação, sabe? Eu tava até com mãe era viva ainda. Sim. A gente foi fazer uma audiência, nós duas juntas, e fomos violentadas. Foi terrível. E 20 dias antes de mãe morrer, o magistrado foi lá pedir perdão a ela. Veja bem, né? Coincidências da vida, né? Mas já tive minhas prerrogativas violadas. Hoje mais calejada, hoje mais forte. Inclusive na Justiça Federal, já passei também, início de carreira. Sim. Ali eu me frustrei demais, mãe já tinha morrido também. Que uma juíza federal perguntou quando eu tinha me formado. Foi mesmo? Foi. Quando eu tinha me formado. Eu saí daquela audiência, assim, sabe, caí em prantos. Também, né, sensibilizada pela morte de manhã. E para você ver, essa magistrada, manhã, tinha trabalhado com ela no TRE. Sim. Essa juíza federal. Tinha trabalhado com ela no TRE, tinha feito vários favores a ela. Tá vendo? Pra você ver. Uma juíza, né? Uma juíza, e ainda uma juíza. Assim, isso me marcou até hoje, né? Obviamente que a gente vai superando, né? A gente vai ficando a cada dia mais calejada. Mas eu passei, assim, muitos perrengues no início da advocacia. Muitos perrengues. E é bom que você diga que isso não é uma exclusividade da magistratura. Não é. E aí eu preciso enfatizar. Né? Eu preciso enfatizar isso. Não é o que se vê de forma, né, corriqueira aí, não. São coisas pontuais. E aí a gente precisa também
incentivar, né, o jovem advogado, que frustrações vão acontecer, né, mas que insista, que persista, porque muito jovem desiste. Diz, meu Deus, eu não quero isso para minha vida. Eu não quero ter que me deparar constantemente com esse tipo de abuso. Eu não quero sofrer isso. Mas e aí acaba enveredando pela área pública, pelo, né, concurso. Ou então acaba ficando só no escritório. Não, eu vou só fazer peça, não quero mais despachar com ninguém, não quero ter mais estresse. Né? Traumatiza. E a gente sabe que precisa, né? Despachar, precisa correr atrás. É verdade, senão não anda. Senão não anda. É verdade. Aproveitando a ponte da história da sua mãe, eu fiquei curiosa para saber um pouco da sua trajetória na advocacia em si. Onde tudo começou. Manhã era advogada, né, de carreira. Na verdade, era advogada e defensora pública de carreira. E aí, desde a faculdade, eu sempre estagiei, né, dentro do escritório. E minha irmã é mais velha do que eu. E aí a gente sempre estagiou lá dentro do escritório. E em 2010, né, foi 24 de janeiro de 2010, foi quando manhã foi brutalmente, né, assassinada lá no trânsito. E da noite pro dia, eu precisei tomar a frente do escritório, né? Imagine só, uma jovem advogada, com 2 anos e 6 meses só de atuação profissional, né? Apesar de já ter um escritório montado, né, à época, apesar de carregar o nome da mãe, né? Mãe tinha realmente uma grande atuação, mas é diferente, né? Você ter que tomar conta, da noite pro dia, você ter que assumir o escritório, né? E 90% dos contratos foram rescindidos quando a mãe morreu da gente. Então eu e Carol, a gente precisou se reinventar. E as duras penas, assim, a gente conseguiu reerguer o escritório. E eu digo que, obviamente, mãe deixou um legado muito bacana, né? Que eu venho colhendo esses frutos até hoje. Mas foi muito difícil. E aí eu posso dizer que hoje que sou dona da minha própria história. Eu, minha irmã, né? Eu nunca quis acumular minha advocacia privada com nenhum cargo público. Apesar de ter tido a oportunidade, né, de ocupar alguns cargos, eu nunca quis, eu nunca me interessei. Porque eu sabia que eu seria, a partir dali, depois da morte de manhã, o cérebro e o coração do escritório. E de fato eu fui. Né? E aí a gente reergueu o escritório, né? Correu atrás, insistiu, persistiu, eu e minha irmã, e hoje a gente tá aí já, eu há 17 anos, Carol já há 21 por aí, de atuação profissional, e eu exclusivamente na advocacia, viu? Vivendo de alvará. Começando o mês sem saber como é que vai pagar as contas do final. Se a doutora Ana Carla pudesse voltar ao passado e falar com a Ana Carla de início de advocacia, pudesse dar um conselho. Eita! Que conselho seria esse? Que esse conselho também é como fosse a pergunta: que conselho você daria ao advogado iniciante? Porque a gente comete alguns erros, né, no nosso início da trajetória. Pudesse voltar assim: Ana Carla, olhe, faça mais isso, faça menos aquilo. Eu acho que se envolva menos. Eu falo da questão pessoal mesmo, sim, sabe? Com as causas, com as demandas. Eu digo que isso me causou um câncer, viu? Que em 2020 eu tive um câncer maligno, foi. 37 anos de idade, eu digo que foi o estresse. E depois disso eu dei uma virada de chave na minha vida, sabe? Mas eu acho que foi isso. Eu diria isso, eu aconselharia a Ana Carla lá de trás, dizer, se envolve menos, Ana Carla. Aprende a separar as coisas, sabe? Como minha irmã sabe separar perfeitamente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, sabe? E eu acho que eu diria isso. Não se envolve, né? Dá o teu melhor sempre, sim, porque eu acho que eu sempre dei o meu melhor, mas sem se envolver tanto. E meu marido diz até hoje, viu? Sim. Tu cuidado, Ana Carla. Até hoje não, porque eu dei uma virada de chave quando eu tive o câncer, mas ele dizia: Ana Carla, tu cuidado, tu vai morrer cedo. Tu para.
tu presta atenção, mas para você ver, por causa do envolvimento emocional. E a gente sabe que nessa área de direito de família, a gente acaba se envolvendo muito. Sim. Né? É interesse do menor, né, que tá sendo, eu já peguei caso de abuso sexual contra o menor, né, pelo padrasto, sabe? Então imagina só, eu mãe de 2 filhos. Situações de violência doméstica. Total, eu já recebi ligação de mulher trancada dentro do guarda-roupa, sabe? Com medo do marido matá-la. Então imagine, né? Mas a gente precisa se envolver menos. Precisamos ser fortes, né? Ser fortes, exatamente. Saber lidar com aquilo, né? Saber lidar com aquele problema, obviamente. Ajudar na medida do possível, né? Tranquilizar o cliente. Tranquilizar o cliente. E aí eu tranquilizo muito meu cliente, sabe? Eu digo a ele, conte comigo. Você, a partir de agora, não estará sozinho. Lembro que eu participei uma vez de uma audiência que a colega advogada na parte adversa estava tão envolvida emocionalmente com o caso que o cliente dela já tinha entendido a solução para o problema, mas ela disse, doutora, seu cliente já entendeu, a solução é essa, mas ela estava tão envolvida que não conseguia enxergar. Então, às vezes tem isso também. O advogado, a advogada dela, ele se apega tanto Ao problema dos outros. Que acaba esquecendo de resolver, né? Que não consegue, na verdade, Ronaldo, não consegue resolver. E deixa a própria parte que ele está patrocinando nervosa, angustiada, ansiosa, com certeza. Angustiada, é verdade. E que conselho daria a doutora ao advogado iniciante? 3 conselhos, desafio aqui. 3 conselhos. 3 conselhos. Se especialize sempre. Certo. Sempre estude, sabe? Procure fazer cursos de pós-graduação, se puder mestrado, sabe? Especialização. Seja mais especializado e menos generalista. Generalista, sim. Com toda certeza. Se especialize. Geralmente, quando o advogado começa, ele pega de clínico tudo. geral. Clínico geral. Eu confesso que eu também... Aceita tudo que vier. Aceita tudo que vier. Trabalhista, penal, que aparecer. Eu já fiz isso. Eu fiz isso no início da minha carreira. Mas se especialize, faça network. Sim. É muito importante, Ronaldo, network. Sabe? Dentro desse network, está dentro da OAB também? Está dentro da OAB. Da política de comissões, né? Comissões. Network é isso. Você está dentro de comissão, conhecer outros colegas que atuam também naquela área. Trocar sabe? experiência. Trocar experiência. E o terceiro Sim. seja sempre solícito aos seus colegas. E o quarto, tá? Ético. Haja sempre com ética. Sabe, eu vejo muito advogado aí antiético, sabe, os relatos que eu escuto, né, sobre determinadas atuações em processo, essa mesmo que eu falei aqui pra vocês, Sim. da enquete no Instagram, isso foi absurdo, foi absurdo, sabe, então seja ético, sempre, eu acho que solícito ao seu colega advogado, sabe, se você sabe mais, estenda a mão. É humildade, né? Humildade, com toda certeza. Eu já me deparei também com muitos relatos de advogado mais experiente que humilha o jovem advogado. Eu já me deparei. E aí eu não consigo, assim. Eu fui pra Patos nessas minhas andanças, né? Sim. E aí cheguei lá, tava tendo, olha só, coincidentemente tava tendo um curso de direito de família. Sim. A prática de direito de família para a jovem advocacia. Sim. Aí eu cheguei na hora. Olha só a coincidência. Era uma jovem advogada que estava dando a aula. Sim. Era a comissão da jovem advocacia e a comissão de família, se eu não me engano, de lá de Patos. Aí cheguei lá, tal, sentei. E aí eu disse, eu posso fazer algumas considerações, vou dar aqui umas dicas. Sim, todo mundo ficou encantado. Entendeu? Porque eu sabia das dificuldades dele, que de fato existem. Tá? Então, dei várias dicas para eles, troquei telefone, a gente trocou telefone. Há um mês atrás, um dos advogados me pediu ajuda, sabe? Querem tirar uma dúvida. Eu disse, você quer o modelo da peça? Eu tenho aqui, vou mandar para você se basear. E aí mandei, sabe? Então é isso, essa que eu falei, né, pra jovem, foi digam aí, se recordem, foi a especialização.
estender a mão, né? Ajudar, né? O colega advogado. Network. E a ética. Eu acho que são primordiais aí na nossa carreira. Para ter um bom começo de carreira. Eu acho que até hoje. Sempre, hoje, né? Sempre, né? Do início da carreira ao fim. Eu acho que isso precisa. São regras de ouro. São regras de ouro. Muito bem. Doutora Ana Carla vai beber uma água agora. Tá certo? Quando a doutora Ana Carla tá bebendo uma água, doutora Thaís, vamos fazer aquele pedido aos nossos telespectadores, quem está nos assistindo agora. Isso mesmo, pessoal. Vamos curtir, vamos comentar e vamos compartilhar com todos os amigos, com os colegas advogados, familiares, todos os grupos. Vamos compartilhar. E lembrando que você tem que seguir também o Pimentel Cast. Isso. Muita gente assiste e às vezes esquece de seguir. Olha, tem que seguir. Ativa o sininho. Quando compartilhar, manda lá no grupo. Se inscrever, né, doutor? Se inscrever. Manda no grupo do escritório. Manda no grupo da família. Olha que episódio interessante. Olha que tema palpitante. E aí vamos divulgar para que mais informação de qualidade chegue para todo mundo. Isso. E lembrando, né, doutora, que esse podcast aqui tem gente que pensa que somos só nós dois, né? Não, de jeito nenhum. Temos uma comissão técnica aqui atrás que faz toda essa produção pra gente. Toda uma estrutura, né? Temos que agradecer. Doutor Tiago Pimentel. Temos aqui o nosso Ronaldo Alexandrino aqui na técnica. Berguinho também, que está nos ajudando hoje aqui na técnica. E toda a ideia também do Dr. Sulpício Pimentel, que idealizou esse podcast. Temos também Valdilene e temos o marketing da doutora Ana Carla, que está aqui também presente. Milena. Milena. Meu braço direito. Desde quando começou a campanha, meu braço direito. Nosso agradecimento a todos. E doutora Ana Carla agora vai para aquele momento de pedir o voto ao advogado, à advogada. Por que votar na doutora Ana Carla? Eu digo, viu, Ronaldo e Thaís, que acho que o primeiro requisito que a gente tem que observar na hora de votar esse advogado, esse candidato é advogado mesmo. Ele vem da militância. Sim. É aquele advogado que a gente já se cruzou nos corredores do fórum, ou nas salas, nas câmaras lá, fazendo sustentação oral, acompanhando o julgamento. Realmente ele merece meu voto. Eu acho que é o primeiro requisito. E eu sou essa advogada. Pronto. Sabe? Agora eu quero que a doutora diga isso olhando ali para aquela câmera 1. Eu sou advogada militante, eu sou aquela advogada de corredores de fórum, eu sou advogada de encostar a barriguinha em balcão para fazer processo andar. Eu vivo da militância, né? Eu digo que eu vivo de alvará, eu vivo do alvará. Então, só um advogado que vivencia isso vai entender das agruras realmente da advocacia, sabe? Então, eu acho que chegou a hora, né, justamente por ser essa advogada que vive a advocacia, por ser tão aguerrida na defesa dos meus clientes, que chegou a hora de eu ser a voz da advocacia dentro do Tribunal de Justiça da Paraíba. E eu posso prometer a todos os advogados, né, eu digo, de Cabedelo a Cajazeiras, que eu serei efetivamente essa voz ativa dentro do Tribunal de Justiça da Paraíba, sabe? E as pautas da advocacia, as pautas da classe, elas serão atendidas e eu sempre serei parcial a julgar esse tipo de, esse tipo de demanda, de necessidade dos advogados da classe. Sabe? Então, a Constituição, ela me garante, ela me obriga, na verdade, a isso, sabe? A estar ali para defender efetivamente a classe, a advocacia. E o número? O número 02. Muito bem. Ana Carla Lopes, número 02. Muito bem, doutora. Bem, doutora, a gente queria agradecer a sua presença aqui no Pimentel Cast. Foi uma satisfação pra gente ouvir toda a sua trajetória, suas experiências de vida. Muito obrigada. Eu que agradeço demais pelo convite. Dizer que eu estou sempre à disposição, tá, de vocês. Quando eu for desembargadora, eu quero voltar. Quero voltar aqui. Sim, viu? Com certeza. Na condição de desembargadora, porque a gente vai ter muito assunto para conversar. Sim. Muito obrigada. Sempre à disposição, meus amigos. E o convite, foi uma honra. E o convite já está feito. É para a lista sexta.
para a tríplice e quando desembargadora também, para se Deus quiser. conversar aqui no Pimentelcast. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Muito obrigada. Nós agradecemos também. Doutora Thaís, chegamos ao final do nosso episódio. Foi rápido hoje, foi uma conversa muito agradável, não foi, doutora? Demais, maravilhosa. Nem vi a hora passar, a gente não vê a hora passar. Não vê. Então, até o próximo episódio do Pimentelcast. Até mais, gente. Tchau.